não vai dar certo. Uma parte já vai... Tá entendendo? Negar isso. Esse é o raciocínio. Isso é querer pegar. Eu acho, né? Isso é meu posicionamento aqui, deixar claro para vocês. Isso é querer pegar a minha concepção de fracasso e jogar ela para cima de Deus. Fracasso humano em cima de Deus. Aquilo que é fracasso para mim, para Deus, é o quê? Pode ser vitória. Aquilo que para mim não presta, né? Para Deus presta. Então, as pessoas querem pegar Deus e humanizá-lo, ou seja, colocá-lo como homem. Não no sentido de fazer com que ele se identifique com a miséria humana, porque isso é o que ele mais faz. Mas no sentido de fazer com que Deus pense que Deus é gente, que ele é como nós. Pensa como nós, age como nós. A Escritura diz o que sobre isso? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Eles são muito mais altos do que os vossos. Sim, é porque eu entendo. A salvação e esse assunto ferve quando o monopólio do conhecimento desse assunto é quebrado. Ele começa a vir a partir da Reforma Protestante. O assunto fica mesmo pegado. Tanto é que no meio católico as divergências são uma, duas ou três, né? Nós vemos o tomismo, né, através de São Tomás de Aquino. Nós vemos outras linhas paralelas dentro do catolicismo, mas você não vê tanta variedade como você vê no protestantismo. Então é bom a gente ficar tranquilo aqui e buscar nas escrituras, pedir a Deus orientação para a gente ficar em paz e ir na direção do plano de salvação proposto para nós. Sim. É isso aí. Né? Então, predestinação significa algo que já foi determinado ou decidido. Perfeito. A predestinação é aquilo que Deus já determinou que vai acontecer. Qual é a base? Da predestinação, Yes. da doutrina da predestinação. Isso. Nós vamos ter que ir lá de cara começar com a turma que é que mais discute sobre esse assunto. As grandes discussões rolam no âmbito do calvinismo, né? Calvino, um jovem que com 18 anos já era mestre em teologia, né? Ele é um francês, mas por não ter na França a liberdade que na Suíça tinha, que a Suíça decide ao se desvencilhar do Império Germânico, né? E a Suíça então se estabelece como um lugar de liberdade. É um símbolo disso até hoje, né? De neutralidade, onde tudo é possível. Então, lá na Suíça era possível se praticar qualquer tipo de vertente religiosa. Então, Calvino sai da França para ter liberdade na Genebra das muitas doutrinas, das muitas conversas. Eu, particularmente, tive o privilégio de passar na frente da casa onde viveu Calvino. Então, ele então desenvolve uma doutrina que acaba sendo conhecida hoje popularmente, para a gente não ficar em muito detalhe assim, como a doutrina da predestinação, né? Então, como você leu aí, na realidade, quando você fala de predestinação, você está dizendo que o destino já está pré-estabelecido, tá? E aí quando você fala de Deus, quando você coloca Deus nessa história e coloca o alvo de Deus, que seria o ser humano, tem uma coisa que vai aparecer no meio, que é o tempo, né? Que é o que na realidade nessa discussão eu acho que muitas vezes fica desorganizado ou fica excluído da discussão. Mas a doutrina da predestinação basicamente é essa: Deus já estabeleceu quem será salvo e quem se perderá.
Então, veja só como é que eu coloco o verbo na conjugação futura. Mas na Bíblia ele faz essa predestinação da igreja, que os judeus vão reconhecer Jesus como Messias, e que se você pecar, você vai para o inferno. Não são só essas três? Não, na realidade, isso aí são detalhes da argumentação que gira em torno da predestinação. Só que o ponto principal aqui, é o que causa maior discussão, é que os calvinistas trazem como resposta algo que é bem estruturado. Então nós precisamos entender na estrutura do calvinismo como isso foi discutido, como o raciocínio foi formado, porque desde aquela época já mudou para cá muito. Eu chegaria ao ponto de dizer que se Calvino, certo? E o próprio Armínio, que são os... Você é calvinista? Não. Não posso dizer. Eu vou te explicar uma hora, eu não sei qual que é o nome que eu daria, eu sou um cristão, eu acho que é a melhor coisa que a gente pode ser. Sem desrespeitar, por exemplo, eu não desrespeitaria diante de um presbiteriano o Calvino, não desconsideraria um arminiano na figura dos reformados, não desprezaria um metodista na figura de John Wesley, que é o pai do metodismo, né? Então, na realidade eu acho que essa turma toda, se eles estivessem aqui hoje, conversando conosco, conhecendo o que é possível conhecer hoje, em termos de tempo, espaço, conhecimento, muitas das coisas que eles discutiram, eles já estavam pedindo era perdão, eu acho. Com certeza. Eu acho com toda certeza. Então não sou isso, tudo nem evoluiu, aquilo. né? Inclusive eu vejo isso como uma oportunidade mesmo, eu vou repetir o que eu falei no começo, como uma oportunidade de nós irmos naquilo que a Escritura nos revela, naquilo que temos vivido, a experiência que temos tido com Deus, o contexto que nós vivemos, porque o contexto deles era diferente. Então, você quer explicar assim, que quando não existia nada, a Trindade estava lá e Deus determinou que seria assim, que ele teria os escolhidos. Essa é a doutrina calvinista na sua base. Quando você me pergunta o que é essa predestinação, eu estou explicando para dar informação, não é a minha posição. Não, sim. Que no caso seria uma predestinação incondicional. Exato. Mas ela é estruturada. Tem essas duas diferenças. Ela é bem estruturada, sabe por quê? Inclusive eles fizeram uma coisa que é método utilizado até hoje. Inclusive o americano gosta muito de usar isso quando vai ensinar os outros, tá? Nós vemos isso até em alguns métodos de crescimento da igreja, que nós vemos por aí. As pessoas, então, para facilitar a memorização de uma doutrina, eles escolhem uma palavra que seja muito comum, né? E aí fazem um acróstico. Então a palavra escolhida, curiosamente, nós estamos no berço disso aqui. Nós estamos nos Países Baixos, na Holanda. Então houve um concílio aqui a cidade, eu acho que é tida, né? Dizem ser a cidade mais antiga, a primeira cidade dos Países Baixos, que é Dordrecht, onde houve um concílio para se organizar as ideias sobre o assunto, porque quando começava a discutir, a coisa e ninguém falava nada com nada, às vezes se concordavam um com o outro sem saber que estavam concordando, porque depende muito também do posicionamento, do ponto de vista das pessoas. E aí saiu um acróstico usando uma coisa muito comum aqui. O que é comum aqui? Uma tulipa. Então se você pegar a palavra tulipa, T-U-P-I, L-I-P, você vai encontrar os 5 pontos básicos do calvinismo que tratam desse assunto. Então o ponto principal aqui a ser colocado é que, à medida que o tempo foi passando, foi feito também um outro acróstico, Sim. usando a palavra também em inglês facts, fatos, né? Para contrapor isso. Então, quando você coloca o acróstico junto, um assunto não bate com o outro. Mas se você colocar os assuntos, sem forçar a querer criar o acróstico, você vai encontrar a diferença entre uma coisa e outra. E aí você vai ver claramente que a primeira coisa que aparece, para você entender que a base de discussão é essa. Inclusive, ela é acordada, não tem
Não tem essa. Por exemplo, total depravação. O T de tulipa tem a ver com total depravação. Tá? Então, total depravação é a primeira base. E aí você vai encontrar a outra turma que também concorda. Não tem problema nenhum nesse assunto. Todo mundo considera que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Graças a Deus tem um ponto que não tem discussão. Né? Depois você vai encontrar a parte que começa a pegar, porque é a incondicional eleição incondicional. Aí você vê o U de unconditional. Então essa incondicional significa o seguinte, significa que você não existe condição, já está estabelecido. E já o outro ponto que bate nesse sentido, que já vai bater com a letra C do facts lá, mas está aqui em segundo lugar agora, seria a eleição condicional. Depende de alguma coisa. Nesse ponto da discussão, a coisa fica acirrada. Por quê? Tem gente que vai defender que para que você seja salvo, você depende das suas ações. Alguns vão ainda filosoficamente, até se apoiando um pouco na filosofia de Aristóteles, por exemplo, filosofia aristotélica, dizendo lá no fundo, dizendo que o ser humano não tem nem livre-arbítrio. Essa história de livre-arbítrio é uma coisa inexistente. Não existe. Isso é o que dizem. Mas na discussão, quando ela fica acirrada, ela fica às vezes muito no raso. Por exemplo, você vai ser salvo se você fizer as coisas direitinho. Se você fizer boas obras. Se você reagir. Se você adorar. Se você fizer... Se é condicional. Ou seja, se você fizer isso... Você terá aquilo. Uhum. Já a outra não então, adianta o que você vai fazer, porque já está definido. Você ou se lascou ou se salvou. Mas não é se você fizer aquilo ou se você fizer aquilo ou outra coisa. Uhum. Mas se você não pecar, né? Mas aí o pecar é um ato, né? É o ato, e é isso que define o trem, por isso né? É que eu gosto muito desse acróstico, desse segundo facts, porque se eu tirar o F de facts, que justamente tem a ver com a graça livre, se eu tirar o F, vai ficar acts. Que ação. Atos. Atos. Então, o ato de pecar está nessa condicional. Aí vem aquela discussão antiga. E se você pecar? Aí nós vamos ter que abrir a carta de João. Mas... Filhinhos, não pequeis. Exato. Mas se você pecar, temos o sumo sacerdote, o Senhor que está à direita de Deus. Exatamente. Então, você veja só. Mas aquele que pecar deliberadamente... Bom, aí tá vendo? Esse assunto, é por isso que eu falei, vamos ficar atento para nós sairmos da discussão genérica, teológica, eu diria... muitas vezes superficial desse assunto, e irmos para a realidade da vida, cara. Porque por dias atuais, né? Porque a gente vive hoje, né? Uhum. Porque, na verdade, se a gente for tentar comparar o que eles viveram, como era lá na época da lei, como era tudo daquela forma, já não tinha ninguém aqui mais, já não dava. Tipo, entendeu? Então, trazendo para hoje, para os dias atuais... Você quer ver? Eu penso o seguinte... que realmente, se eu tiver boas obras, boas ações, eu vou ter a oportunidade de estar mais próximo do meu Pai, estar mais próximo de Deus, que o que faz a gente se afastar de Deus é o pecado. Mas não. É mais ou menos. Dá uma olhada em Saul. Dá uma olhada em Saul. Ele pecou deliberadamente. Justo, mas porque ele sabia o que estava fazendo. E cada vez mais se afastou do Pai, cada vez mais se afastou daquele que queria só o bem dele. Do mesmo jeito somos nós, que cada vez que a gente deliberadamente persistimos naquele erro de... A questão é que a gente leva muito para pecadinho e pecadão, né? É igual ontem. Ontem eu fui num lugar, comi igual um louco, menino. Mas comi igual um louco. Mas sem me ter a consciência de que a gula também é um pecado que pode me matar.
Você entendeu? Aí a gente acha assim, é pecadinho. Esse outro é um pecadão. A gente acaba confundindo essas questões. Ainda tem uns outros que vão te dar outra margem aí nesse pecado. E se afastando de Deus, de uma certa forma, que faz com que a gente peque dessa forma, contínua, e se afastando dele. E cada vez que se afasta dele, mano, é só o que a gente sempre vê. Mas tá vendo? Olha o que acontece. Por isso é que essa discussão é tão longa. É porque nós temos a tendência a colocar o ser humano no centro dessa conversa. Já o pessoal dos calvinistas, eles fazem questão, e aí nessa parte é uma parte boa da história, que faz com que resgate coisas diferentes que muita gente vai esquecendo. Por exemplo, o ponto básico é a soberania de Deus. Esse é o assunto, é onde se firma o calvinista. Mas fica tão estranho, tipo, ele faz o que ele quer e tipo, você falar assim pra uma pessoa que não entende, ela vai falar assim, nossa, ele... Não, mas esse é que eu queria... e tal. Mas esse que eu queria chamar mais atenção, até para pegar o exemplo do Paulo Henrique, que ele falou aqui. O que ele disse? Bom, se eu faço coisas boas, olha só, se eu faço coisas boas, eu estou me aproximando de Deus. Tá? A ideia que dá aí é que, usando a condicional se, né, eu estou vendo a possibilidade de não fazer também. E não fazendo, eu me afasto. Onde está o poder de aproximação e afastamento? Está no ser humano. Está no seu... No ser humano. E aí é que é o ponto. Anota isso. Quem é o sensor? Inclusive tem uma ilustração que se faz. O que é o frio? De verdade. O que é o frio? Aqui na Holanda. O frio é... a ausência do calor. É ausência de calor. Ou é a presença do frio? Tá vendo? Não, eu acho que é o frio mesmo em si, porque a ausência de calor não significa que pode estar frio. Pode estar morno, não? Não, pode estar morno. Não, mas eu tô falando do meu. Aí o morno é aquela história de vomitar da garganta. Vamos pro... pronto. Agora o ponto aqui, o ponto principal aqui que precisa você continuar, que vai formando a ideia, é que o terceiro ponto, que era o segundo ponto foi a eleição condicional. Nós temos o terceiro ponto, que é a expiação limitada. O calvinista crê que há uma limitação para o poder de expiação da morte vicária de Cristo. Ou seja, Cristo não morreu para os não escolhidos. Ele morreu para os escolhidos. Mas então não tira isso. Eu já não sou calvinista, então. Porque só isso aí já me prova que eu não sou. Não, mas aí que tá. Por que você acha? Por que você acha que tá certo? Tá certo? Tá errado. Tá errado. Eu falei, tá errado. Não, o ponto principal é que essa é a base da doutrina. Já Paulo Henrique tá pensativo. A outra vertente, né, porque a outra vertente é a expiação de Jesus foi para todos. E aí vocês vão ver como é que a coisa ferve agora. Olha como é que começam os argumentos. Olha como é que começa. Olha para onde que vai a coisa. Se a expiação de Jesus foi para todos, o que acontece com aqueles que rejeitaram a expiação? O que é? Então, o Senhor então morreu em vão. Ou seja, a grande obra de salvação de Deus, teve uma parte dela que foi inútil? Olha o argumento, como é que é. Não, porque daí já vem o livre-arbítrio. Cada um faz o que quer. Não, mas aí vem o ponto. Não. Aí vem o ponto, ele diz assim, então quer dizer que Deus faz um plano de salvação para o ser humano, tá? Apresenta isso para ele, já sabendo que uma parte dele não vai dar certo. Uma parte já vai... Tá entendendo? Negar isso. Esse é o raciocínio. Isso é querer pegar... eu acho, né? Isso é meu posicionamento aqui, deixar claro para vocês. Isso é querer pegar a minha concepção de fracasso e jogar ela para cima de Deus. Fracasso humano em cima de Deus. Aquilo que é fracasso para mim, para Deus, é o quê? Pode ser vitória. Aquilo que para mim não presta, né? Para Deus presta. Então, as pessoas querem pegar Deus e humanizá-lo. Ou seja, colocá-lo como homem.
Não no sentido de fazer com que ele se identifique com a miséria humana, porque isso é o que ele mais faz. Mas no sentido de fazer com que Deus pense que Deus é gente, que ele é como nós. Pensa como nós, age como nós. A Escritura diz o que sobre isso? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Eles são muito mais altos do que os vossos. Sim, é porque eu entendi que ele, desde sempre, ele queria... Tipo assim, ele veio para que todos tenham vida, né? Jesus. Não, ele, tipo assim, ele não veio aqui para fulano, Maria, Bertano. Que ele aí tá predestinado, né? Para todo mundo. Ele veio para todo mundo. Aí que entra... Então, bom, nessa hora, aí nós estamos num ponto da doutrina que não nos permite ainda formular aquilo que eu acho que é importante que a gente saia daqui com uma formulação dela. Sobre a palavra que foi a sua primeira pergunta. Predestinação. Aí nós vamos ter que discutir o predestinou ao quê? Porque se eu estou falando de salvação, e a doutrina bate o pé que é isso, eu sinto muito, mas é absolutista, vai ficar aí e não vão se demover dessa. E Deus vai continuar sendo quem ele é e vai se revelar a nós da forma como ele é. E isso até defendendo a própria doutrina de que Deus soberano pode dizer, aí a questão de soberania de Deus fica para mim não é uma parábola do senhor que recebe alguém que começa a trabalhar 8 horas, outro que recebe... começa mais tarde. Começa meio-dia, o outro começa 3 horas e o outro 6. Lá no finalzinho, falta 1 hora só que ele trabalha. No final ele vai lá e paga o salário. Que é todo mesmo. Pra aí todos. Alguém vem reclamar. Sempre. E qual foi a resposta? A resposta à reclamação foi assim: o que foi que eu disse para você? Eu disse para você que eu ia te pagar tanto. Eu faltei com a minha palavra? Não. Então Deus é justo aos olhos dele. Pronto. Quarto ponto, você quer perguntar? Não, no caso, do jeito que o senhor está falando aí, é tipo como se fosse independente do... Eu acho que eu não estou escutando, está escutando ele bem? Tá escutando? Ele está abaixo. Independente da pessoa, né? Querendo estar próximo dele ou não, acreditando se o Espírito Santo vai curar ou não, o Espírito Santo vai continuar curando, Deus vai continuar fazendo as obras. Exato. Independente se a Maria acredita ou deixou de acreditar. Até porque as coisas de Deus, né, nem tudo é para o nosso entendimento, né? Se fosse, já não era de Deus. Então prestem bem atenção agora no que vem, que é o quarto ponto aqui da doutrina. Graça irresistível, né? A graça que eu não posso resistir. E a outra vertente é graça que eu sou livre para receber ou não. É muito doido isso aí, né? Porque se a graça é irresistível, então não há quem resista. Pronto. Mas ela pode ser resistida. Tá vendo? Então, é a vertente, né? Assim. Mas aí vem a doutrina calvinista que diz que se Deus derramou a graça, se Deus derramou a graça sobre você, você não tem a opção de resistir a ela. Entendeu? Aí, isso é a parte até eu diria assim, para mim, no misto que eu faço das doutrinas mais que confusa, são né? antagônicas, eu tenho tranquilidade de navegar por elas, por quê? Porque nessa parte eu vejo a graça de Deus, para mim, a minha experiência pessoal, nesse ponto, ela é muito calvinista. Por quê? Eu não consigo, a graça de Deus me constrange. Tá entendendo? Então, o ponto principal aqui é que eu já tentei, em algumas vezes, argumentar quanto a determinadas coisas que vêm. Inclusive, uma palavra que Deus colocou no meu coração para essa semana, eu creio que, se Deus permitir que eu esteja aqui no sábado e de novo suba ali naquele púlpito para ministrar, vai ser esse o assunto. Porque tem coisas que vêm propostas para a gente que você tenta negociar, cara. E a única coisa que me segura, a única coisa que me sustenta é a consciência dessa graça, para mim, irresistível. Então, se alguém disser para mim aí, se o calvinista disser para mim assim, então olha, inclusive eles têm por evidências. Eles veem se alguém vai estar, né? Pode estar no plano da salvação de Deus ou não, por evidências. Ou seja, resultado da ação da graça na vida da pessoa, você vê os frutos e aí você fala, aquilo ali vai dar nisso.
alguém vai dizer, não, então você está salvo. Mas eu não estou aqui para escutar de homem algum, nem de Calvino, nem de Armínio, nem de ninguém, para onde que eu vou. Ou eu escuto isso, ou eu recebo isso de Deus, ou para mim não serve. Sim, mas isso está no grupo, né? Na igreja. A igreja é visível e a invisível. Aquela que você vê não é a igreja que... Então como é que você vai ver? E aí, até um ponto interessante, é para questionar essa questão de ficar buscando só nas evidências, porque também você pode estar negando que a salvação vem pelas obras, e recusa isso de qualquer forma, mas ao mesmo tempo você olha e vê as obras de alguém para dizer que ele está salvo ou não. Sim. É horrível isso. Mas a gente... Mas pelo fruto você conhece. Exato, mas o fruto... Se ele está dando fruto digno de salvação, perfeito, ele vai ser salvo. Perfeito. Mas não é, a gente não tem que ficar vendo isso. Tá vendo? Esse é que é o ponto. Né? Mas a doutrina que nós estamos... Mas a doutrina que nós estamos... e não. Mas a doutrina que nós estamos discutindo... Me segura, Paulo Henrique. Não, ela se propõe a isso. Não, porque você não vai delegar... Agora eu estou falando como igreja, né? Você não vai delegar alguma função a uma pessoa que ela não está dando fruto digno de salvação. Mas aí é um conjunto. Tem uma linha muito fina nisso, porque fica como se... assim, ó... volta aquela questão, né? Que, tipo, se você não for batizado, você não pode nem pegar no microfone do púlpito, você não pode nem tocar, você não pode nem servir. Encostar no pastor. Entendeu? Fica uma coisa meio assim. Não, mas quando foi a eleição dos 12... Certo. Não, dos diáconos, né? Dos diáconos. Aí já foi uma eleição, quem era lá, e aí o Espírito Santo falou, olha, levanta fulano e ciclano. Sim. Por quê? Eles davam fruto digno de arrependimento. Sim, mas esse assunto aí é outro. Sabe por quê? Porque nós estamos falando aqui de algo, infelizmente, né? Não tem como fugir da realidade, que a gente acaba indo para os detalhes do que fazemos na igreja, na comunidade que nós vivemos e tudo mais. Já pode gerar outro tema aí já. Tá indo mais pelas obras do que pelas outras coisas. Inclusive tem uma série de textos. Pelo seu coração, pela sua postura, pela sua... verdade. Isso também engana muito, porque tem muita gente que tem gente que é ótima. Finge, dá uma mascarada. Então qual é a referência? E qual é a referência bíblica mais forte que nós temos acerca disso? Muitos me dirão naquele dia. Eu fiz isso, aquilo. Eu visitei, em teu nome nós fizemos. Inclusive as práticas que estão listadas no texto falam das coisas que mais se praticam hoje comumente, né? Em teu nome nós expelimos demônios, nós curamos os enfermos. Então o ponto aqui veja que essa discussão é antiga. O ser humano o tempo inteiro ele está procurando saber o que vai ser o resultado do juízo. Quero se Você quer salvar, ver uma coisa? Né? Por que o ser humano, especificamente o latino, né, o que vive mais ligado ao sangue, à emoção, ele é agarrado com novela. Ele tá doido para ver o final da novela. Eu não, Inxalá. Entendeu? Então, por quê? Porque o ser humano quer ver o final da história. A curiosidade do ser humano quer saber qual é o final da história. Então, aqui, esse assunto... a gente não tem que ficar preocupado com o final. Na realidade, eu costumo dizer que uma das características que eu vejo na vida de alguém que é salvo por Jesus é a total despreocupação com isso. É dureza. É brabo, mas é o meio que... às vezes, depende muito para algumas pessoas sobre Eles se preocupam com a dos outros, mas da dele sobre tá a questão tranquilo. de felicidade, o que é felicidade, mas assim, antes da gente servir a Cristo, ser cristão, as coisas que acontecem na vida da gente, ou é azar ou é sorte. Depois, quando a gente começa a caminhar, a ler a Bíblia, a sentir Deus falar com a gente através da Bíblia, ver essas coisas, ver as referências de um apóstolo que pecou, de um outro que serviu de coração, mas mesmo assim teve um espinho na carne, teve tudo. Mas a vida em Cristo, quando a gente começa a ter essas referências, a ter uma referência de como levar a vida, que Deus nos mostra que tem como a gente levar uma vida bem, uma vida tranquila, uma vida em paz com a gente mesmo,
uma vida em paz com o próximo. E também nos dá o livre-arbítrio de escolher viver dormindo no chão, fugindo da polícia, fazendo coisa errada. Ou tem aqueles que um pé dentro da igreja, outro lá fora, não sabe se vai, se fica. Então, assim, ele nos dá esse livre-arbítrio. Por isso que eu imagino que realmente somos predestinados para aquele que com o seu livre-arbítrio escolheu mesmo viver com ele, igual então, nós somos do pastor Marcos. Você acredita que nós somos predestinados ao livre-arbítrio? Nós temos, praticamente meio que isso, né? Porque começou Deus... a abrir uma porta para mim aqui, que é o que eu queria chegar, mas no final não tem problema, a gente abre ela agora e entra por ela, porque eu acho que é muito importante do que a gente ficar aqui agora, porque eu não falei a última parte da doutrina. Mas se você pensar por esse lado, ele não te escolheu, tipo assim, tudo igual você tá falando, que antes você fazia e era sorte ou azar, mas você acha que você tá na igreja, que você foi batizado por escolha só sua? Não só por escolha minha, por escolha dele também. Mas é porque eu acho que ele escolheu todo mundo. Ele quer isso pra todos nós. Mas ele... Não, mas é o que eu tô perguntando pra ele. Se ele... Tipo assim, porque ele falou assim, quanto mais você buscar, mais você vai estar perto dele. Você tava buscando ele? É isso que eu queria... Aí é que entra o ponto. Em algum momento começou, né? Justo, que é num ponto onde a gente... Porque fica muito vago. Não, eu escolho, mas ele que me encaminhou a vir pra igreja, a ser batizado. Não com essa linha de raciocínio, com esse pensamento, é o que eu tô te falando. Antes, a gente é meio que sorte ou azar. Depois, quando a gente começa a caminhar com Deus, a gente vê que as coisas vão acontecendo, porque é tipo aquilo que ele fala, pelas referências que a gente tem, bíblica, de tudo que a gente lê, a gente vai vendo, então se eu evitar se eu ser mais brando na hora de uma discussão, se eu saber me calar, eu vou ter mais oportunidade, se eu me conectar mais com pessoas, em vez de eu repudiar outra pessoa, vai abrir mais portas, vai abrir, não é questão assim de amar, mas vai abrir mais portas. Então ele nos mostra que certas coisas que se a gente evitar, a gente vai alcançar aquilo que ele tem predestinado pra gente, que é uma vida em paz, um coração em paz, que a gente nunca sabe o que vai acontecer do outro lado da vida, velho, essa é a verdade. Então, quanto mais a gente tenta entender a morte, mas a gente não sabe. Você não tem nada assim... Eu não quero entender a morte. Então, justamente, mas ele nos mostra que se você, através de um pouco das suas obras, não total, mas através das suas obras, da sua boa convivência, você vai estar predestinado a ser feliz, velho. Você tá vendo? Deus. Olha só, aí nós estamos entrando de novo. Aí você está abrindo a segunda porta. Para a gente ir para o assunto que realmente pode mudar a nossa compreensão disso tudo. E essa porta é tempo. Momento. Em que momento isso acontece? E aí vem a palavra que diz que nós temos aí a salvação prevista antes da fundação do mundo. Nós temos a palavra que diz que esta salvação ocorre no presente momento, dentro do espaço chamado tempo, que não existia anteriormente, no tempo de relacionamento do eterno, ou seja, Deus, com o ser humano. Houve um momento em que não se contavam, onde a eternidade era tudo. E o homem é lançado fora daqueles portões, onde o clima era de plenitude total de Deus. E quanto mais plenitude de Deus, mais ausência de tempo, de limitação, de espaço. Aí nós passamos para a nossa atmosfera, né, de vida. E aí vem até o último ponto aqui, porque a gente fala esses 5 deles aqui, o antagonismo deles, e a gente segue em cima disso. E depois a gente tira uma conclusão. De um por um, porque o último diz perseverança dos santos, está na base. O último P de tulip é de perseverança dos santos. Já o antagonismo disso é a segurança em Cristo. Aí nessa hora eu saio, falo assim, Calvino, tchau, e abraço. Goodbye. E abraço o Armínio e a turminha que segue, porque tem muita gente que falando que essa discussão entre protestantes, entre a igreja reformada e a igreja presbiteriana, mas nós vemos a mesma doutrina, o eixo disso está na Assembleia de Deus, está na Igreja Batista, num montão de igrejas que assumem que
Cristo é capaz de sustentar a mim até aquele dia. Certo. Quem é que me sustenta até aquele dia? É Cristo. Isso é o que nós cremos. Já aqueles que dizem assim, se você... Aí o texto vem lá dizendo, aquele que perseverar até o fim será salvo. E aí vem o texto... Perseverar, aí não está dizendo fazer boas obras, tipo, igual o Paulo enfatizou. Tipo assim, eu faço coisa boa, eu ajudo um amigo, eu visito... Não é só isso. Eu acho que engloba tudo. Não, mas olha só, eu estou tentando pegar e colocar no tempo... Porque você pode ter isso, mas seu coração tá duro, tá fechado. Desculpa só dar uma pausa. Mas aí é que tá. Pra você começar a fazer isso, seu coração tem que começar aberto. Não tem como você começar a fazer isso com o coração fechado. Ninguém consegue vou usar um exemplo, desculpa, mas você tá lá na ONG grilada, ajudando na ONG, mas de coração fechado. Sim. Pra você já chegar ao ponto de já começar a praticar isso, é lógico que é assim, um degrau, mas pra você diminuir as murmurações da vida, porque, tipo assim, desculpa, quanto mais você conseguir diminuir os ruídos mentais, que é de dentro pra fora, que é aquela coisa que você fica, eu quero academia, mas nossa, tá difícil. Não, eu quero estudar mais inglês, eu quero ler a Bíblia mais. Esses ruídos nos atrapalham a ter uma visão de como tá o mundo exterior aqui fora, de como que eu posso ajudar mais, como posso praticar algumas obras. Então, para você começar sem coração aberto. Mas não sei, porque tem um monte de gente boa aí fazendo coisa boa para todo lado e não tem Deus, não tem nada, então... Tem os fora da curva. Não, vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Não, essa citação... isso que eu queria falar. Não, mas a citação vem para colocar a coisa do jeito que ela é. Ou seja, é fato. Gente, é possível fazer boas ações. Qualquer certo? um. Isso nós estamos falando na nossa análise aqui. E há quem diga que determinadas boas ações, no fundo não são. Por exemplo, é boa ação você pegar uma cesta e entregar para alguém que está com fome? É boa ação? Sim. É boa ação? Tem gente que vai discutir com você e vai falar que não é. Porque você está fazendo ele ser preguiçoso, né? Mas digamos, vamos supor. Não, às vezes você tá se proclamando, né? Eu sou o cara, né? Também Também. Você pega a cesta e fala assim, tira uma foto aqui. Eu entregando a cesta. Aqueles donos do supermercado que faz doação, mas nem vai na igreja, mas vai lá e faz um monte de trem pela igreja. Não, mas esse aí tem um monte. Essa é uma faceta, mas eu quero voltar para a anterior mesmo. Sim. É quem não fala nada, então entrega aquilo. Para alguns pode ser que seja isso, mas pode ser que para aquela pessoa foi uma provisão no momento em que a pessoa estava com as duas pernas e os dois braços quebrados. Exatamente. E foi realmente uma boa ação. Foi na hora certa. Então não adianta ficar não tem que julgar, né? Não dá para ficar fazendo isso. Agora, o ponto principal aqui é que eu queria trazer a discussão não para a grande polarização que existe entre total depravação e total depravação que não tem polaridade, tá? A acordo, eleição incondicional e eleição condicional, expiação limitada ou expiação para todos, graça irresistível e livres para crer, né? Ou então perseverança dos santos, depende da perseverança dos santos, ou então a segurança que temos em Cristo pela nossa salvação, uma vez salvo para sempre. Então, essa parte aqui... Essa parte aí, uma vez salvo para sempre, confunde muitas pessoas, né? Porque eles acreditam que se eu já sou salvo, eu posso fazer o que eu quiser. Não. E tá vendo? Eu não vou deixar que o assunto entre para isso. Sabe por quê? Sabe por que eu não vou? Você sabe por que eu não vou? Sabe por que eu não vou? Porque esse tipo de coisa é empobrecer um assunto esse assunto tem uma riqueza. Predestinação? Não. Eu falo isso que a Carol tá falando aí e colocou bem colocado aqui, porque tem gente que pega esse assunto para esvaziar uma doutrina muito poderosa. Sim. Que tem a ver com o plano de salvação de Deus para nós. E eu diria, se não for por isso, Jesus diz assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ele diz ainda, sem mim nada podeis fazer.
Então, o que eu faço com isso? Eu vou ficar olhando para esses textos e dizer assim, não, ele estava viajando. Aqui, né? Jesus estava viajando nessa conversa? Não. Né? Então, a gente precisa trazer primeiro para entender. Eu para me tirar essa confusão da cabeça, principalmente na parte que diz expiação limitada e na parte da eleição incondicional, que é o que mais pega nesse negócio, eu creio que a expiação foi proposta para todos e Deus não fica ofendido, não vai ficar ofendido se uma parte daqueles a quem ele ofereceu algo. Uhum. Ele não é como a gente que, se eu chegar, por exemplo, numa festa de aniversário hoje, gasta um tempão para dar um presente, aí tá todo mundo chegando dando presente, você fica de olho para saber o que o cara que você deu o presente vai fazer. Aí ele tem que pegar o presente e abrir aquela camisa que você comprou para ele, que ele não gostou da cor, que ele não gostou, de falar assim, nossa, que coisa bonita, né? Aí pega a camisa, põe no guarda-roupa, você nunca mais vai ver. Aí você chega ainda para ele um dia e fala assim, rapaz, eu nunca te vi com aquela camisa que eu te dei. Né? Eu gosto tanto dela, tô esperando um momento especial. Exato. Ou então, fica de olho, tá vendo lá? Ele pegou o presente que eu dei pra ele, colocou no canto, e o outro presente do outro, ele tá lá. Tem um que ele vestiu na hora, por que ele não vestiu o meu na hora? Isso é fazer com que o grande presente de Deus pra nós, chamado salvação, seja um presentinho de festinha de aniversário que a gente vai dar. Ou então de casamento, ou qualquer coisa. Só uma interrupção rapidinha, porque o chat tá bombando. Opa, não. Eu queria até propor isso mesmo. Hoje, várias perguntas. Hoje eles estão bem entusiasmados com o assunto. Jonathan, obrigada. Do Facebook, mas não. Ele fez um monte de colocação aqui. Pode falar, manda ver. Inclusive, antes da gente passar para a parte que eu acho que é importante pra gente passar, deixar o pessoal participar aí também. Mas o César queria falar. O César tá aqui. Pode falar. Mas eu acho uma coisa muito interessante assim sobre salvação. Para mim é como se fosse a fecundação de um óvulo. Uhum. E de repente brota um ser. Uhum. Para mim salvação é isso. É uma coisa assim, vem de Deus, é dom de Deus. Não dá para explicar. Porque você enxerga assim e o outro não enxerga aquele jeito. Não dá para explicar. É uma coisa assim muito profunda. É muito espiritual, né? Muito íntimo, né? Porque você olha uma multidão de pessoas que estão vindo do lado contrário. Você fala, poxa, eles não enxergam a salvação. É o mistério de Deus. Eu creio como mistério de Deus. Todos estão predestinados à salvação, porque o Senhor morreu por todos. Mas alguns não enxergam. Não quer, né? Agora eu pergunto, Deus já não explicou isso? Deus já explicou. Quando o ser humano decide conhecer o bem e o mal, ele abre uma porta de saída de uma atmosfera onde havia simplesmente a visão completa, a comunhão completa com o Criador, para experimentar a face do mal. Ou seja, ter o controle da sua própria vida, decidir totalmente por si. E o Senhor disse assim, as consequências serão essas. Inclusive, se você olhar nas primeiras declarações de Deus sobre as consequências da queda, você vai ver que o resto é só desdobramento. Por exemplo, qual é a célula da família? Qual que é a célula? Nós temos aí as células base da família. Falo pai e a mãe. O pai e a mãe, sim. Pai e a mãe. Aí nascem os filhos, então começa aquela família a se criar. O que aconteceu quando Deus falou com a mulher? Diz para ela assim, olha, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Eu entendo esse texto não como dizendo assim, agora a mulher... As feministas... Não, mas escuta que isso vai ajudar muito, até as feministas podem até ter uma iluminação, que tem uma revelação sobre isso. Não é Deus dizendo para ela assim, não pague, mulher, o que você fez. Agora tome-lhe porque você errou. Toma porque você que errou, você fez a coisa errada. Não, é Deus dizendo, olha, a partir de agora, a consequência do que você fez será assim, esse cara aí, agora tá vendo? Eu tô tirando o foco da mulher e vou colocar o foco no homem. Esse cara chamado
Adão, certo? Ele vai querer agora, ao invés de te amar, como eu te amo, e como o filho dele depois manifestaria esse amor futuro, a ponto de que Paulo, escrevendo aos Efésios, diz assim: maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse cara não ia fazer isso mais. A mulher estaria presa pelo homem. O homem faria o que o homem fez durante toda a trajetória da humanidade, e até nos tempos atuais acontece. Aí as filmes dizem: até que enfim está aparecendo. Não estou aqui defendendo isso não, porque para mim a solução, sabe qual que é? A solução é um homem. É um homem que amou as mulheres. Não houve ninguém que amou mais as mulheres do que Jesus. Verdade. Mesmo amou-as até o fim, morreu por elas, veio de uma. Então, o plano de remissão de Deus é apresentado em Jesus. E por isso é que eu pego o calvinismo, pego o arminianismo, as partes que se encaixam com o que eu tenho visto em Cristo, e abraço. O que eu não vejo em Cristo, você me desculpa, para mim Cristo ele é a chave de interpretação das Escrituras, do começo ao fim. Para mim, Cristo ilumina um monte de doutrinas que vieram aí. Aí eu entro, já vai o Calvino, vai o Armínio, vai o Erasmus aqui, que teve um livro dele que foi proibido na época aqui, que dá o nome aqui à faculdade aqui em Roterdã, de Erasmus Universiteit. Eu pego o Tomás de Aquino, pego o Agostinho, famoso Santo Agostinho, pego todo mundo que tiver e digo assim: em Cristo nós podemos ser entendidos. Fora de Cristo nós temos opiniões. Mais nada. Ó, o Jonathan colocou aqui, porque o Jonathan quer causar hoje, hein? Então vai. Os calvinistas de plantão. Como interpretar Romanos 8, 28 e 30, Efésios 1, 4 e 6, porque é mais ou menos os que os calvinistas usam para defender Abre aí. A tese dele. Abre aí, Romanos 8. Deixa eu abrir aqui. Eu tô até com Efésios na bala. Então vai com Efésios. Manda aí. Mas espera um pouquinho só. Quando você falou que Jesus amou as mulheres, né? Uhum. Ele gerou uma mulher, né? A igreja. Ah, sim. A noiva. Entendi. Gerou uma. Efésios 1:4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Exato. Aí não cabe, eu não interpreto. A pergunta é como interpretar. Eu não interpreto. Eu olho e falo: que coisa linda. Que coisa linda. Alguém, a partir daí, começa a dizer assim: então, olha, ele elegeu. Ou seja, ele fala do que é prévio. E aí, queridos, é necessário nós voltarmos. Quando é que essas doutrinas foram desenvolvidas? Elas foram desenvolvidas num período conhecido como período medieval, né? Onde não se tinha noção até, por exemplo, onde botava na fogueira quem foi dizer que a Terra era redonda. A compreensão das pessoas com relação a espaço e tempo era totalmente limitada. A gente sabe disso. Então eu entendo, essas pessoas hoje, com a inteligência que esses caras tinham, capacidade que essas pessoas tinham, eu vou dizer, muitas dessas coisas já teriam sido esclarecidas. Sim. Por eles mesmos. Né? Inclusive, em outro assunto até que tem a ver com, por exemplo, com batismo, que é batismo por imersão e por aspersão, os próprios fundadores, eles são capazes de falar disso com tranquilidade. Então, eu acredito claramente, por isso eu peço que leia o texto de Romanos logo em seguida, que a gente fala de uma vez só. Romanos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém. Então, isso aí é Romanos o quê? 28. Romanos 8. 8:28. 8:28. Tem um outro aqui que é o 8:37. Pode ler. Em todas essas situações temos vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida. Nem os anjos, nem outras autoridades. Ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é o nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pronto. O final do texto fala tudo o que o princípio do texto precisa. Explicou tudo. Ou seja,
por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, em Cristo, nós fomos, para mim, a minha compreensão disso aqui, já vou logo abrindo o jogo com relação a isso. Minha compreensão é, eu não posso admitir, não consigo conceber uma ideia de um Deus que disse assim, olha, essas criaturas aqui agora eu já sei tudo, porque eu sou onisciente, eu já sei de tudo, ele vai reagir assim, ele vai reagir assado. E então aí eu vou escolher esse. Eu vou escolher, então você, já que você é um lascado mesmo, então fique lascado. Não. Eu acho que Deus, então, quando coloca o homem nessa condição, mesmo tendo o homem ainda a capacidade de fazer coisas boas, né? Porque tem gente, como a Letícia falou, tem nada com Deus, não tem relacionamento nenhum com Deus e faz coisas boas. Pode ser que essa pessoa esteja manifestando Deus, enquanto alguém que diz ter tudo com Deus não tem nada. Então, para mim, quando diz, antes da fundação do mundo, Deus fez o plano para a remissão da humanidade. O perfeito plano. Exato. Então, aí nós estamos falando aqui de um espaço que não tem tempo. Não tem tempo. Ele já decidiu isso. Por isso eu até falo, muita gente me pergunta, você está querendo dizer que Deus propôs salvação para todos? Aí vem até uma doutrina horrível que eu já falei com vocês que tem por aí, que é a doutrina universalista, que diz que até o diabo vai ser salvo. Tá vendo? Isso sabe o que é? É pegar a coisa e colocar isso num espaço de tempo, cara. Pegar a narração bíblica que fala do diabo e colocar o diabo dentro do nosso tempo. Não, ele na eternidade, no lugar onde o tempo já está definido ontem, hoje e eternamente, ele já decidiu que ele não quer, ele é adversário de Deus. É o Satanás, o cramunhão, certo? O traíra. Pronto, já está definido. Nós temos uma chance. Nós estamos dentro do tempo. E quando Deus fez um projeto de salvação para os que estão dentro do tempo, ele inclui o poder de decisão e a liberdade de decidir que ele deu para nós, para que façamos isso dentro do tempo presente. Ele diz, no dia que se chama hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Isso é fini. Mas ó, dá uma olhada. Nesse contexto, se a vontade de Deus é que todos sejam salvos, por que alguns se perdem? Peraí, responde ainda não. Olha Caim, o que aconteceu com Caim? Ele matou Abel. O que Deus falou? Olha, se você fizer o bem, não será, a sua oferta não será aceita. Mas antes, né? Antes dele matar, mas ele foi pro mal. Então, tá vendo? Esse texto, então, até bom, antes de seguir, esse texto é interessantíssimo. Olha só a conversa de Deus com Caim. Eu pergunto aqui, sinceramente, para aqueles que acham que Caim já estava proposto e marcado para perecer. Para fazer aquilo. Não, eu quero saber. Porque as pessoas dizem que Deus porque Deus já determinou que Caim era um desgraçado. É porque lá fora... Não, deixa eu terminar o raciocínio, deixa eu explicar. Então, deixa eu terminar o raciocínio. Olha só, se Deus já determinou que Caim era um desgraçado, o que Deus foi fazer conversando com ele, cara? Imagina. Entendeu? Então, eu tenho essa dificuldade. Por que Deus não avisou Abel? Entendeu? Tipo... Não, mas eu acredito que Deus avisou Abel de muita coisa, entendeu? Mas infelizmente a conversa não saiu. É igual ele tenta nos avisar, né? Não, mas olha só, aí é outra coisa que eu acho preciosa na Bíblia. A Bíblia deixou saltar para nós... O que o senhor fala sobre a morte dos seus santos? Ele ama. Ele fica feliz. Ele fica feliz, é dele. Exato. Só que tem um detalhe aqui. Ele quer pra ele, né? Pra ele. Não, agora vem cá, gente. Vamos lá. Vamos para os textos. Porque o Jonathan fez uma pergunta que é muito importante. Ela falou assim, como é que nós interpretamos esses textos? Isso, Todas as coisas concorrem, né? Você citou ainda o 37 e o texto de Efésios. Para mim, eu entendo a palavra predestinação da seguinte forma. Deus nos predestinou, certo? Para sermos filhos de adoção. O que isso significa? É que Deus deu a nós um destino possível. É possível ter isso. Agora,
Se eu vou alcançar isso, se eu vou me render a isso, se eu vou perceber isso ou não, vai depender do meu ouvido, do meu coração. Eu vou ter que decidir, cara. Porque se eu não decidir isso, eu não tenho como abraçar isso. Então, quando eu decido, tudo muda. Aí alguém diz assim, você acha que todo mundo vai decidir um dia? Quem me garante? Aí eu tô querendo enfiar numa área que tem a ver com o cosmos eterno de Deus. Naquela época, por exemplo, as pessoas que estavam raciocinando assim, achavam que tudo girava em torno delas. O mundo girava em torno delas. Há quem diga que falava até que a Terra não tinha o formato que tem, como eu falei aí. O Galileu quase que se lascou. Entendeu? Então, eu entendo claramente que Deus... Eu não posso querendo me intrometer nessa história. Deus, na sua soberania... Aí vem a soberania de Deus. Eu acho que os calvinistas são muito veementes nisso, e corretamente, porque Deus é soberano. Inclusive, através de muito calvinista, teve gente que entendeu a soberania, coisa que entre nós... que somos mais tendentes à doutrina da graça livre, eu que decido, que Jesus segura a minha fé até aquele dia. Muitas vezes as pessoas não entendem, são capazes de ficar julgando Deus, questionando as ações de Deus, né? Inclusive os grandes escritos sobre a graça de Deus falam de uma graça maravilhosa, né? E restrita, uma coisa, né? Mas é, né? Mas é. Então, eu pego eu fiz aqui 2 colunas para colocar um paralelo do outro. Eu desfiz o acróstico da segunda palavra, que é facts, para colocar tudo na mesma, junto com o tulipa, para poder fazer esse cruzamento para vocês. Justamente por isso. Então, eu acredito que Deus nos predestinou para ser. Agora, a pergunta é: eu te dou um destino. Tá? Agora, eu vou ter que infelizmente, um assunto tão rico, tão precioso, eu vou ter que trazer para uma ilustração simples. Letícia, eu queria te dizer que o seu destino agora é a sua casa. Tá? Vá para casa. Se eu não for... Eu estou te dando o destino. E não foi eu que dei, não. Porque na realidade você está aqui esperando isso aqui terminar para ir para o conforto da sua casa. Correto? Sim. Tá vendo? Olha a ilustração. Eu estou esperando esse mundo acabar para mim ir para o conforto da minha casa. Porque há um lindo lugar, né? Aí volta lá, mano, vai nas letras preciosas do nosso cantor, da nossa harpa, e traz uma canção daquela para nós lá, né? Faz isso aí, Jonathan, para nós, me ajuda, né? Inclusive o Jonathan tá fazendo outra pergunta aqui já. Então, pode fazer. O que significa porta estreita e a porta larga? Ótimo, mas aí, só para terminar essa questão, então o seu destino é esse, correto? Agora, no meio do caminho você pode decidir ir para qualquer outro lugar. E você não vai chegar. Eu já destinei anteriormente, predestinei que você estaria indo para lá. Inclusive, isso é o motivo de muito problema. Por exemplo, quando um pai chega gritando, dizendo: minha filha sumiu, minha filha sumiu, minha filha sumiu. O que esse pai está dizendo? Por que ele está dizendo isso? Se a sua filha sumiu, por quê? Não, é porque ela tinha que chegar lá em casa às 7 horas, ela saiu da escola, era 3:30 da tarde, e já 7 horas da noite ela não chegou lá ainda, ela ia ficar lá no pós-escola, ela tinha compromisso com a dança, mas não chegou em casa. Minha filha se perdeu. Gente, isso aqui eu estou traduzindo isso nessa linguagem tão simples para o Deus que diz assim: os meus filhos se perderam, cara. Os meus filhos se perderam e eu quero resgatá-los. Eu predestino a eles o resgate. Eu crucifico o meu filho antes da fundação do mundo, para dar resgate a essas pessoas. Nesse ponto aí, o calvinista pega para valer. É isso mesmo. Deus, antes da fundação do mundo, determinou que iria salvar. O problema é querer excluir agora e querer incluir na lista do Deus que ama, que Deus disse, por exemplo, para o Caim, que o Caim ia se lascar, ia ser um assassino. Assim como Deus também decidiu, pela sua soberania, que o cara que fez atrocidades a vida inteira merecia estar pendurado na cruz do lado do Filho de Deus, recebesse do Filho de Deus na última hora a palavra salvação. Assim, ainda hoje
estarás. Então eu queria que falassem comigo sobre a soterologia do Calvário. A soterologia da cruz. Me fala. A cruz que não foi imposta para Jesus somente, foi imposta para o cara que estava do lado dele. Inicialmente, lá o texto está dizendo, inicialmente os dois blasfemavam. E depois um diz assim, cara. Para mim está ali um grande símbolo do Deus soberano que espera até o seu último suspiro para que você diga assim, eu quero voltar. Yeah. Isso me arrebenta. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Mas vai lá, você perguntou aí antes que eu derreta. Da porta? O que significa a porta estreita e a porta larga? No contexto do quadro, né? Quando fala nisso, em vez das pessoas correrem para a escritura, às vezes a gente costuma correr para o quadro, né? O quadro pintado, né? Você já teve esse quadro em casa, mano? Que a porta... Não. De Jesus, assim? Não, o quadro pintado da porta. Da porta? Do caminho estreito e do caminho largo. Não lembro, não. Acho que não. Mas acho que quase toda casa tem isso. Teve, né? Hoje em dia eu tô vendo, eu vejo isso claramente. Quando a coisa é proposta, se você analisar pela ótica do mundo cheio de prazeres que é colocado ali, é mais fácil. Seria a porta bem larga, né? E depois a porta estreita é aquela que diz assim, não, olha, reprima as coisas da carne, viva, por exemplo, o mundo que te propõe ser mentiroso, não minta. É mais difícil viver no mundo de mentiras, falando a verdade. Então, é muito estreito esse caminho. Eu acho que aí fica na origem da interpretação. Mas eu tenho visto nos últimos tempos que, infelizmente, o ambiente de dentro, ou o chamado ambiente eclesiástico, de dentro das igrejas, passou a ser um caminho um pouquinho largo. Porque é mais fácil de ficar aqui dentro, onde não tem necessidade. É chamada para ir para fora. Não, também, mas eu falo com relação ao convívio aqui, por exemplo. Aqui nós falamos a mesma linguagem. Dentro do ambiente da igreja, a gente fala a mesma linguagem. Eu tô para te dizer que dependendo da pessoa que entrar aqui, no dia que a gente estiver batendo... Se tivermos batendo um papo aqui daqueles... Eu gosto muito do podcast nesse sentido e a maneira como a gente conversa, porque a gente está falando aqui a nossa linguagem. Mas dependendo da situação, por exemplo, canções que a gente canta. Eu quero entrar no santo dos santos da tua presença. Aí a pessoa chega e fala assim, como é que é esse negócio? Quem é o santo dos santos? O véu se rasgou de alto a baixo, não sei o que, babai, a pessoa... Não vai entender nada. A pessoa não está acostumada, não vai entender absolutamente nada. Aí, se for mais adiante ainda no linguajar, mas, fulano, você já viu qual é o manto aí hoje? Cano d'água. Fala aí, cano. Olha o sapatinho. Fala aí, vaso. Né? E por aí. Então, esse tipo de coisa ficou assim. E aqui dentro, e olha só o que é pior disso tudo. Dentro desse ambiente cheio de um linguajar, protegidos, né, dessas coisas mundanas e tudo mais, se pratica coisas piores. Que é, por exemplo, partidarismo. Insistência que às vezes as pessoas têm para poder dizer assim, essa pessoa precisa ser punida, julgamento, inveja. Por exemplo, vira pra gente, eu já escutei isso demais. Por exemplo, tem muita gente que vira pra mim depois de fatos terríveis acontecidos um tempão, vira pra mim e fala assim, pastor, você acompanhou esse caso? Falou, meu pai, tem misericórdia. Isso é lícito? Eu fui, eu conversei, tentei fazer de tudo que eu podia, mas eu não sou obrigado a fazer relatório, principalmente quando a coisa diz respeito à vida particular das pessoas. Você fala, irmão, mas aqui dentro não tem nada disso. Tem, você vai me desculpar, mas tem sim. A vida entre você, tá, com a sua esposa, é a vida entre você e a sua esposa. O dia que pastor estiver enfiando a colher no meio da sua vida conjugal, você pode falar com ele aqui, cara, vai devagar aí, que isso está errado. Ele pode dar instruções, ele pode dar orientações bíblicas, mas no dia que ele começar a enfiar a colher lá, você fala com ele, tira a colher daqui. Tô falando, quem está falando aqui é um pastor. Eu detesto falar isso. Concordo, pastor. Eu detesto falar isso.
E ainda tem outra, você não abre o seu olho não, que se você ficar deixando ele meter a colher demais, daqui a pouco ele rapa um dos dois. Que Deus tenha misericórdia. Mas eu acho que a igreja... Não, o tempo, eles estão brincando um pouco com a graça de Deus. Eles estão fazendo ela um pouco elástica demais, né? Estão brincando. Exato. Então, diante disso que nós estamos falando aqui, a pergunta é: nós somos predestinados ou não? Sim. Eu sou predestinado. Quando eu descobri que Deus tinha um destino disponível para mim, para o César, para o Paulo, para o Igor, para Geis, para qualquer um, eu falei, eu quero este destino. É simples. De novo, vou ter que fazer ilustração pobre de novo. Mas você entra numa agência de turismo e a pessoa te oferece destinos. Aí ele fala com você assim, olha, tá aqui esse lugar, você pode ir, a passagem custa, aí até para me referir ao caminho largo, caminho estreito, a coisa que é fácil, o que é difícil. Aí eu te dou um caminho para você seguir. Tá? Então você entra naquela agência com um destino. Aí, olha, quanto que é a passagem para esse lugar aqui? É 30 euros. Você fala, 30? Só de ida, né? Não. Ida e volta. Aí mostra as fotos do lugar. Aí você vai ver um lugar. Ele vai mostrar as fotos para você. Vai dizer assim, olha, esse lugar aqui, o calor lá é 50 graus, mano. 50 graus. Eu quero calor, mas eu não quero ir pro forno. Né? O calor é 50 graus. O negócio é feio. Né? O esgoto lá é a céu aberto. Certo? Tem umas montanhas muito bonitas, mas é um fedor desgraçado. Aí você vai e fala assim, eu não quero isso não. Eu não quero isso não. Aí ele vai e fala assim, não, mas aqui tem um outro que é mais difícil de você pagar. Aí o caminho é mais estreito, né? Isso aqui é mais difícil de você pagar isso aqui. Certo? Você vai ralar, cara. Você vai ter aflição. No mundo tereis aflições. Fica aqui, porque o que tá ali, ó, aquele destino que tá pra você ali, ele é cheio. Ele é cheio de árvores aromáticas, né? Como dizia a canção sertaneja, né? Assim, passando nas florestas, as flores da floresta, os arbustos da floresta perfumam o meu corpo. Cachoeiras lindas. E depois das cachoeiras você passa e ainda tem praias cristalinas, de águas morninhas, né? Bons peixes para você comer e tudo mais, pessoas amáveis. Aí você fala assim, esse destino aí é o que eu quero. E eu vou te dizer uma coisa, além de tudo, a passagem aí tem alguém que paga. Você não vai ter que pagar o preço desse destino. O meu filho vai pagar para você. Para mim, essa predestinação é essa. Ele me apresentar um destino pré-estabelecido, oferecer quem paga para ir, e quem recusa isso, para mim, é aquela pessoa que tá... Aí o calvinista fica doido, porque é a pura realidade. Como resistir a uma graça dessa? A graça de Deus é irresistível. Então eu tô com eles fazendo coro. A graça de Deus é irresistível. No sentido que eu tô dizendo. Mas eu tenho que fazer coro com os outros que dizem assim, mas o fulano também é livre para dizer assim, eu vou pro lugar que tem esgoto a céu aberto, pagando passagem barata, e eu mesmo pago, porque é eu que vou pagar, eu que vou. Pronto. É assim que as pessoas estão fazendo, vivendo no esgoto. E aí a salvação fica como? Eu sou predestinado ao quê? Para mim, o assunto não, você está agora querendo tirar do foco, eu estou falando da salvação, eu estou querendo dizer da soberania, do Deus que determinou isso. Olha aqui, se amanhã ou depois, preste bem atenção nisso, se amanhã ou depois eu vier a descobrir que eu não sou escolhido e por isso vou perecer, certo? O meu céu já foi aqui. Escuta o que eu estou dizendo. Se amanhã ou depois Deus chegar para mim e falar assim, Calvinismo já... Ele estava certinho, 100%. E eu quero te dar a notícia, viu, filho? Eu não te escolhi você, não.
eu vou falar para ele assim, muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor me permitiu viver no paraíso, porque só de pensar em ter aquilo que o Senhor propôs, que o Senhor predestinou, já me foi um presente. Só não vou... Vai dar um problema que aí a parte de conversar com o capeta eu não vou. Vai dar uma revolta danada. É bom você ter entrado nisso, porque eles estão mandando aqui, Romanos 9, 14 e 24. Leia. Assim, o Ivo mandou, né, Romanos 9, do 19 ao 21, mas aí o que o Joe mandou já engloba o que o Ivo também quer. Perfeito, então manda. Daí eu vou ler. A rejeição de Israel não é incompatível com a justiça de Deus. Aí 14. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprovou ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar a Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez? Por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso de honra, um vaso para honra e o outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, para que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? O texto traz um monte de detalhes. Desculpe, puxar um pouquinho mais para cá. O texto traz um monte de detalhes que são tomados isoladamente, versículos isolados, para poder fortalecer uma doutrina geral. Se você olhar o contexto com que ele está conversando, ele está simplesmente argumentando com as pessoas sobre a questão dos judeus e dos gentios. Onde alguém diz, não, esses não são eleitos. A argumentação de Paulo vai nessa direção, dizendo assim, quem são vocês, julgando-se eleitos, dizendo que os outros não são. É justamente para combater essa ideia de que Deus pegou e selecionou estes e aqueles não. Deus é soberano para criar vasos de honra e desonra. Ele que fez. Me responde aqui. Quem é que fez um Júlio César? Imperador que funda as bases do Império Romano. Que fez com que o mundo passasse por tudo isso. Quem é que criou um tal de Calígula? A história é horrível. A pessoa devassa. Quem criou um tal de Herodes? Jezabel. Quer voltar na Jezabel. Quem é que criou o Herodes que manda matar as crianças? Quem criou? Foi Deus. Aí alguém questiona, por que o senhor criou um desgraçado desse? Para mim, o raciocínio aí é esse. É gente que fica questionando, se Deus é Deus, por que ele criou um desgraçado desse? Ele criou essas pessoas, Deus predestinou essas pessoas para se salvarem dessa perversidade. Agora, estas pessoas, inclusive, olha, Romanos 1, por favor, 26. Eu não sei, mas essa história me remeteu quando o povo saiu do mar lá, fugindo de Faraó, e atravessou, e aquele povo era um povo ruim. Eles viram a glória de Deus, tudo que Deus fez, mas aquele povo era um povo mesmo destinado para quê? De dura serviço. Foi bom você citar o dura serviço, porque lá no texto fala assim, ele amolece quem ele quer e ele endurece quem ele quer. Ele sabe
quem são as pessoas. E ele lança sobre essas pessoas a mesma luz. A uns endurece, a outros derrete. E nessa parte, foi ele que tem criou. Traduções que falam que o coração deles já era endurecido, que não foi Deus que endureceu. Na realidade não. Né? Só que eu acredito, enquanto o homem estiver vivendo nesse ambiente aqui, né? Inclusive até eu ri aqui agora quando você falou faraó, eu ia falar com o Igor. Na casa igual, de Potifar? Faraó aí. Não, fala não. Eu pensei nisso também. Né? Eu me lembrei na hora. Eu também me lembrei na hora. Mas o ponto principal agora é que esse raciocínio, eu diria, ele é perigoso, cara. Ele é muito perigoso, porque por isso que eu pedi para vocês abrirem Romanos 1:26, que ele até trata de outras vezes, da mesma carta aos Romanos 1, a partir do verso 26. Olha isso. Pra vocês verem, é no mesmo livro, hein? Para quem acha que Paulo possivelmente pudesse estar se contradizendo lá Por dentro. causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Inflamaram-se em sua sensualidade, certo? Semelhantemente, os homens também deixaram o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a recompensa, merecida punição do seu erro. Agora, se você ler isso aí, inclusive tem gente que vai achar que o assunto aqui é até outro. Por favor, não dá para entrar com esse assunto aqui agora. O ponto principal aí é o primeiro texto que você leu, 26. Diz assim: porque Deus os entregou ao quê? Paixões infames. Infames. Ou seja, é isso que você quer? Então toma. Não, vá. Toma não, porque Deus não deu nada disso pra eles. Toma. Se é isso que você quer, vá. Porque a consequência disso vai ser ruim pra você. Vai te afastar. Entendeu? Não, é igual quando você já conhece a Deus, você tem o Espírito Santo. Você tá ali, você vai pecar, você sabe que o trem é uma merda. O Espírito Santo fala pra você na hora, fala, não faz. Você tá lá com a cabeça presa, fazendo, meu Deus. Foi eu ontem, ué. Sabendo, uai. Foi eu ontem, Espírito Santo falando. Passou mal, gente. Foi muito engraçado. Não come. E eu tô lá, nossa. Mas agora, lê os versículos anteriores do 26 agora. Eu fiz de propósito. 26. Qual? Vamos lá. 20, olha lá. Cadê 20? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Opa! Tais homens são, por isso... Inexcusáveis. Inexcusáveis. Ou seja, não tem desculpa. Aqui tá indesculpáveis. É ótimo, já deu a tradução para você. Mais? Segue. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecidos o coração insensato. Segue. Inculcando-se por sábios. Essa tradução sua tá pesada. Tornaram-se loucos. Tornaram-se loucos. Depois? E mudaram a glória de Deus. Mudaram a glória de Deus. Incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, chegaram ao ponto de mudar a imagem incorruptível de Deus na imagem de quadrúpedes e répteis. Eles inculcaram, botaram na sua mente raciocínios, fizeram da criatura
algo maior do que o Criador. Por isso é que ele soltou lá a paulada a partir do verso 26. Então, para mim, Romanos explicado lá na frente, né? O 8, o 9 e por aí vai, está nesse contexto e deixando bem claro que o ser humano foi, torcendo. Inclusive, alguns chegaram ao ponto... Faz até hoje, né? E chegaram ao ponto de fazer... Inclusive, olha... Essa discussão que nós estamos falando aqui, de calvinismo, arminianismo, isso foi feito lá no século XVI. E a popularização e a instituição, a padronização, assim, a codificação dessa doutrina mesmo, só ficou mais famosa no século XIX. E outra, no Brasil ainda menos, só chega no Brasil nos anos 60 do século XXI. Do século XX, desculpe. Do século XX. 21 tá recente, né? já. Então, cara, é complicado. Complicado. Então a salvação... eu queria saber se tem mais alguma participação do pessoal. Mas em porta aberta, em porta estreita, eu acho que a gente tem que sempre voltar para a Bíblia. Sempre, porque ela é nosso plumo. Né? Enquanto a gente está aqui... É o nosso plumo. A gente enxerga o quê? É Jesus, né? Sim. E tocando numa coisa assim muito sutil, é as músicas que são tocadas hoje na igreja. Esse é um tema para um podcast. Bem devagarzinho vão torcendo toda a palavra, porque a música ela é uma palavra cantada. Sim. E você está introduzindo gotas de doutrina na igreja. Não, eu discordo que seja gotas. É cachoeira. Sabe por quê? Porque quando a gente fala de gotas, realmente é uma coisa dosada. Mas a quantidade de músicas e quanto o poder de uma música, ele não é o poder de uma gota. Tem gente que é capaz de decorar os livros da Bíblia porque decorou uma música que tem os nomes da Bíblia. Sim. Mas não decora se for para decorar direto. Verdade. Então, isso é muito sério. Mas, inclusive, é um assunto para um podcast nosso. Sim. Marca aí que eu... Inclusive, na sua agenda na época, à frente das guerras, eles mandavam os levitas. Isso, para tocar à frente. Tanto que é bastante poder. Vai caindo, Jericó. Mas sim, só continuando um gancho nessa questão da porta larga e a porta estreita, porque... a gente já combinou, né, de fazer esse assunto, inclusive junto quando for falar isso, a gente falar sobre essas questões das pessoas que cantam dentro da igreja, que vão ali, que fazem, igual o senhor falou, Deus usa ela ali de uma tal maneira tão grande, ele escreve hinos bonitos, músicas que mexem com a gente, que aproxima milhões e milhões de pessoas, mas no meio dessa caminhada, às vezes a pessoa se desvia, se perde, né? Tropeça e às vezes... Em vez de todo mundo juntar e tentar levantar o irmão, a pessoa que tá caída, não. Ficar, você não vai cantar mais música dessa pessoa aqui dentro porque eu não gosto dessa pessoa. Essa pessoa desviou e então não cante mais. Mas então, por isso que é assunto para um outro podcast, apesar de que nesse ponto você traz para o nosso assunto, a pergunta é, esse irmão aí estava marcado já? Esse irmão estava marcado e ele está indo para o inferno? Para o inferno, Entendeu? Né? É simples. Mas isso é falta de uma compreensão. E nós precisamos tratar desse assunto com muita propriedade. Sim. Como Deus faz, as ilustrações que a gente tem da restauração, que faz com que as pessoas retornem. Né? Nós podemos tratar do filho que foi, o filho que voltou. Esse é do Paulo. Né? Da moeda e tudo mais. Mas eu quero ficar com a questão da porta para mim focalizar a verdadeira porta. Porque se existe... até pelo poder da ilustração e da proposta, uma porta larga e uma porta estreita, e a gente precisa dar uma compreensão para isso. Eu já falei uma parte dela, falei uma segunda possibilidade, que talvez o ambiente eclesiástico se tornou uma porta muito larga, inclusive onde se penetra muita coisa, muita mentira. Nós estamos vendo agora escândalos explodindo, envolvimento de pastores com provável desvio de dinheiro, e padres com desvio de dinheiro, um montão de coisa. E pai de santo que fez isso. A religiosidade se presta a oferecer caminhos largos.
Então eu queria fazer essa coisa. Mas eu queria fazer aqui, aproveitar a proposta, eu agradeço de novo a participação dos manos em levantar a questão da porta, porque para mim, Jesus é a porta de saída e a porta de entrada. Ele disse claramente, eu sou a porta. Aquele que passar por mim encontrará pastagem. Ou seja, aquele que passa por Jesus, ele passa para o lado, ele volta para onde ele e o Pai são um. Por isso que eu falo que nós precisamos trazer Jesus para o centro dessa discussão da soteriologia. Porque ele é o Salvador. Eu aprecio muito uma pessoa que eu sempre costumo ver um vídeo ou outro, é um calvinista, né? Eu nem sei se eu posso dizer isso dele, porque eu não conheço pessoalmente, mas ele já falou, ele tem essa linha, um presbiteriano, então a probabilidade dele ser bem calvinista mas um homem de muito equilíbrio. E numa das discussões que eu vi ele travando sobre esse assunto, ele disse aqui, olha irmãos, para começar a conversa, eu acho que os meus irmãos calvinistas e os meus irmãos arminianistas são os meus irmãos em Cristo. Eles têm diferenças e não é necessário ficar nessa pendenga toda, nessa discussão toda, por causa desse assunto, porque no final das contas tem uma coisa aqui, ó, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e dentro dessas outras onde há divergência tem uma coisa comum. Jesus Cristo é o nosso Salvador. E no dia da grande revelação, que nós o veremos face a face, vai ficar claro. E no final das contas, você acha que se Armínio tinha razão, ele vai chegar e vai virar e falar assim, eu avisei! Né? Eu falei com vocês, cambada. Né? Eu ganhei. Cara, a primeira, eu creio que ele estará de joelhos diante de Deus, assim como Calvino também vai estar, como Moisés, né? Como todos aqueles, a Escritura diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, salvação, queremos falar de salvação mesmo? De predestinação? É Jesus. Jesus é o nosso destino pré-estabelecido. Agora, o que nós vamos fazer com esse destino? Nós vamos para lá onde não está sendo indicado? Ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está indicando, se fosse simplesmente... Eu estou à porta e bato. Se ouvir e abrir, entrarei e cearei. É um texto, ele e ele comigo. Uma carta para uma igreja no Apocalipse dizendo isso. Só que quando eu falo de Jesus dizendo eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim, o que eu estou dizendo? O Filho de Deus, enquanto está na terra, indica qual é o caminho da salvação. Irmãos, parece ridículo essa história de ficar achando que Deus precisaria ficar aqui dizendo, vá. Ele não disse só isso, não, ele ainda falou com os discípulos depois. Ele diz assim, ide, pregai o evangelho, pregai a boa notícia. E me desculpe com todo o respeito, dizer para as pessoas que eu não tenho certeza, primeiro, eu não tenho certeza de que Jesus é poderoso para me salvar e guardar o meu depósito até o último dia, isso não é boa notícia. De dúvida eu já tenho demais nesse mundo. Se é para ter dúvida, eu vou crer, sabe o quê? No Deus da Bolsa de Valores. Pronto. Esse é o do Paulo. É a Bolsa de Valores. Não, mas esse Deus aí, ele é o quê? Fala a palavra desse tipo de aplicação. Volátil. Sobe, desce, sobe, desce. É bipolar na linguagem popular. Exato. É bipolar. Eu faço isso, mas eu faço isso. Eu ganho, eu perco, não sei o quê. Em Jesus é assim, nós somos mais do que vencedores. Para mim, a perda estando em Cristo é ganho. Então, para mim, queridos, eu não tenho problema com isso aí. Pastor, mas claro. Assim, isso é tudo assim, muito claro, é bonito, muito visível. Mas quando o apóstolo Paulo ele teve com as igrejas, que ele mandou as cartas, as igrejas tinham dificuldades. Sim. Porque
onde mexe com pessoas, existem dificuldades. E existe também aquela ponta do diabo que ele vai lançando as flechas, né? E tentando desviar o ser humano do caminho. Então, vai surgindo outras receitas que não é a salvação. Também. Daí... Mas pode falar. Pois é, aí daí a partir daí, por exemplo, né? Vamos supor, nós estamos todos predestinados, né? A salvação, Jesus veio para salvar e tudo. Uns escolhem, outros não escolhem. E aí, esses que não escolhem, não pode contar com a ação do diabo aí? Não pode culpar ele? As pessoas não podem culpar ele? Não, na realidade, olha o texto que eu pedi para ler lá, ó. Sim. As pessoas todos nós somos inexcusáveis. Inclusive, eu não sou muito, você nunca me viu aqui muito pregando sobre o diabo, já? Não, acho que nunca. Na realidade, por quê? Porque é o seguinte, eu tenho mais para apresentar daquele que salva do que aquele que leva para a perdição. O poder da salvação é maior do que o poder da perdição. Certo? No entanto, eu também não estou só aqui dentro. Na fala, ou você acha que é maior? Porque hoje parece que o poder da perdição é maior, né? Parece. Parece. Aí ele falou lá um texto lá que diz isso. Olha, as pessoas não enxergam. Né? Então para mim, fica assim, muito claro isso. Que eu também não fico só aqui. Quando eu tenho qualquer oportunidade na vida, né, eu tento transmitir esta boa notícia. Eu não tenho má notícia para dar no que diz respeito a Jesus. Eu não tenho má notícia para dar. A boa notícia é de que ele morreu na cruz do Calvário pela minha vida, pela vida de qualquer outro. E qualquer um que se entrega a ele, não tem esse negócio de aceitar ele. Eu não gosto desse termo. Aceita Jesus. Eu não gosto disso, desculpe. Eu sei que virou um cacuete. Mas né? Todos aqueles que o receberam. Mas receber já é outra coisa. Receber já é outra coisa. Quem recebe, o que ele acontece? Ele faz assim aqui, ó, fulano, tudo que você tem, venha a mim, eu já me entreguei a ti, eu só paguei, recebo, né? De quem a quem eu me entreguei. Mas assim, todos aqueles que me receberam foram feitos filhos, Deus e o poder de serem feitos filhos de Deus. Então tem que receber o sacrifício. Então me responde qual a diferença entre receber e aceitar. Pra mim, nenhuma. Eu acredito que tem, porque aceitar por exemplo, uma situação, você só aceita, ok. Receber não, você recebe para ser introduzido naquilo ali. Recepção. Você leva pra sua vida. Eu acho que é só um erro de linguagem. Não. Português. Não. É dentro da situação é que ela muda. Sabe por quê? Porque se eu apresento dizendo para você, olha, eu quero te apresentar uma situação aqui. Jesus Cristo morreu pelos seus pecados. Você aceita o que eu estou te dizendo? Sim. Agora eu digo para você, Jesus Cristo, ele morreu pela sua vida, tá? E se você se entrega a ele totalmente, ele vem fazer morada em você. Isso é a mensagem do evangelho, né? Você tem picado e dizendo assim, resolve logo. E outra coisa, eu preguei, agora se você escutou bem, se você não escutou, tô passando, é rapidinho, ó. Olha o microfone, passei, falei. Mas depois, inclusive eu tô com pressa, porque Jesus disse que se o evangelho for pregado até o fim do mundo, ele vai chegar, então toma aí, Jesus te salva, Jesus te salva, Jesus te salva, Jesus te salva, e vai passando. Você escutou, você não pode dizer que você não escutou. Não, aí eu dizer, você recebe Jesus como seu Senhor e o seu Salvador? Tá tipo, o receber. Agora, o aceitar dá a conotação. É linguagem. Eu sei, mas a conotação. Eu sei que é linguagem, mas a conotação do aceitar pra mim, na minha época, era tipo assim, cara, eu tô te falando uma verdade, certo? Você tem que aceitar, cara. Não, e a linguagem, ela importa tanto que a gente tem várias versões da Bíblia. E aí, às vezes, quando a gente pega uma palavra que foi traduzida agora, eles vai lá na época de não sei quanto. Aqui em tal língua fala assim, em tal língua fala assado. Então, a linguagem, ela importa, né? Importa. Agora, o ponto principal é, eu tenho que aceitar uma verdade que alguém está fazendo eu engolir, certo? Ou eu recebo alguém, uma pessoa, eu estou apresentando uma verdade ou estou apresentando
a verdade como pessoa. É diferente. Uma coisa é a verdade simplesmente dita. Sabe o que é? É o que a minha religião diz. Aí eu abro questionamento. Quem te falou que isso aí é verdade? Quem é que te falou que isso é verdade? Agora, quando eu apresento a verdade como uma pessoa, muda. Muda tudo. Pessoas a gente recebe, verdades a gente aceita. Tá aí, ó, anota isso. Pessoa a gente recebe, verdade a gente aceita. Pronto. Ah, mas eu aceito pessoas também. Olha, eu estou falando de vir para fazer parte da sua vida, porque não vem com essa história que inclusive o aceita, traz para dentro dos ambientes religiosos pessoas que aceitaram a verdade, mas não a recebem. Aceitam, eu vou ter que aceitar porque o argumento do cara foi demais. E outra coisa, eu ainda falo assim, fala demais esse cara. Pelo amor de Deus, vou ter que aceitar. Mas tem uns que nem assim aceitam. Nem assim. O Senhor está falando através do pregador, a pessoa está chorando, que está recebendo a palavra e assim mesmo rejeita. Mas você quer que eu te diga uma coisa? Agora, para não ficar assim terrível com os irmãos que têm a prática de eu aceitar Jesus, eu quero dizer para vocês que depois que eu recebi Jesus, eu o aceitei. Escuta isso. Eu só aceitei Jesus depois que eu o recebi. Porque depois que eu recebi Jesus na minha vida, ele me fez aceitar coisas que eu não engoliria. Olha, falo com vocês, eu não engoliria mesmo. Você olha para as ações de Jesus e aí você fala, tipo, ou às vezes eu não entendo, ou às vezes eu não concordo, mas porque é Jesus, porque eu recebi ele, eu aceito aquilo e pronto, aquela é a minha verdade. Exatamente. Hoje muito isso. Hoje de manhã, o pastor logo cedo já me deu na orelha e falou assim, fica tranquilo, porque... Você estava reclamando de mim, Paulo? Não, quando eu mandei a mensagem do IBTS e tudo mais, aí eu fiquei preocupado com o negócio. Eu falei, mas como que vai ser? Será que vai dar certo? Aí eu fui te falar, você não se preocupa, deixa pedir o que quiser. Exato. Aí eu tinha acabado de fazer o devocional de Provérbios e altas coisas lá, Salomão falando e tudo. E aí depois eu parei assim, eu falei, rapaz, mas pra que eu tô preocupado sendo que ele já tá preparando, se tá acontecendo é porque é da vontade dele, que se não fosse não estaria nem abrindo as portas. Então ele te confrontou cedo, meio-dia lá na casa da cliente com aquele assunto nosso e tá te confrontando agora de novo, fica na paz aí. Não, tá na paz, porque ele já... Olha o spoiler, agora eu quero saber de tudo. Tá na paz porque ele tá abrindo as portas e essa porta, meu amigo, não é estreita não, ela é larga, viu? Larga porque é ele que tá abrindo e quando é ele que tá abrindo a gente... Pode mergulhar sem medo, não pode ter fala assim com meu amigo não, tá? Não, é pra ele ficar na boa, que vai dar certo. Vai, ué, mas já tá acontecendo. Tá deixando like, tá deixando joinha. Esse hoje foi um tema daquele de colocar, espelhar o telefone na TV de casa e assistir jantando com a família, né? É verdade. Esse foi daquele. Então, se você quiser compartilha, tem a tesourinha aí embaixo. Você clica na tesourinha, tira o pedaço do clipe do tamanho que você quer. Compartilha com o pessoal, compartilha em casa, compartilha com o pai, com a mãe, manda pra mãe, manda pros primos, manda pra toda a galera no grupo da família. Ajudar a divulgar também. Hoje o Paulo fez o flyer logo cedo, já colocou lá no Instagram da igreja. Vai lá, coloca no seu story, porque Instagram tem uma visualização muito grande, que a pessoa vê de manhã já fica preparada pra assistir à noite. Justamente. Já não faz compromisso nenhum. Faz a janta mais cedo, minha filha. Leva os meninos pra escola rápido e volta. Isso mesmo, e volta, assiste. Tem como também programar lá no YouTube pra você assistir o horário certinho pra ele te avisar. É só você se inscrever, clicar na opção do sininho. Lá em cima vai ter 3 opções. A primeira lá em cima vai ser a opção dele te notificar sempre que nós entramos ao vivo. Então, lembrando, nós estamos ao vivo todas as quarta-feiras. Tentamos chegar aqui a partir das 7h30. Foi quase hoje, né, Geise? Temos também os cultos aos sábados também, que são transmitidos aqui no canal dele. Chamado segundo o propósito de Deus. Qual o propósito de Deus? Qual foi a nossa conclusão de hoje? Você é arminiano,
Você é calvinista? Eu sou jesusista. Eu sou de Jesus. Sou jesusista. Sou de Jesus. Vamos ter que lançar um cristianista. E aí alguém diz assim, não, pastor, nós não estamos falando de Jesus, estamos falando de Calvino e de Armínio, sim. Mas a base de Calvino, a base de Armínio, certamente era dentro da sinceridade do coração deles buscar. E concluíram corretamente, na conclusão, vamos fechar. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Exato. Certo? Forte. A eleição de Deus, ela não é incondicional ou ela é incondicional para um e para outro. Para nós, a eleição de Deus não estabelece nenhuma condição senão a sua própria decisão. Aqui morre o princípio do livre-arbítrio e aqui nasce o princípio do livre-arbítrio. Eu tenho liberdade para escolher. Tá? A expiação de Cristo por mim, ela é eficaz, totalmente eficaz. E inclusive para aqueles que a rejeitaram, ela foi completa, porque ela veio para salvar. Sim. Ela não veio para os que se perdem. Certo. Quem se perde não alcança, não tem isso. E a graça é para mim algo irresistível, no melhor dos sentidos. E eu também tenho liberdade para abraçar ou não. Sim, é por isso que eu, no meu livre-arbítrio... Confesso que eu perdi a minha liberdade depois que eu descobri qual é a graça. Tá? Porque se descobre qual é a graça, já não tem mais graça, né? E outra Sem coisa, graça. tanto creio na perseverança dos santos, que é a doutrina calvinista, creio que os santos têm em si a perseverança como fruto da obra de Deus na sua vida, certo? Como creio que eu persevero justamente por um dos fatores que eu persevero tem a ver com essa graça anterior. Eu persevero porque eu sei que Jesus é fiel para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém. Amém. Porque se eu soubesse, se eu passasse pela minha cabeça que ele não podia garantir esse negócio, eu não entrava nessa não. Numa boa, não valeria a pena. Ele prometeu é fiel para cumprir. Exato. Ele começou a boa obra, ele é capaz de concluir. Amém. Amém? Amém. Amém. Glória, glória. Aleluia. É isso aí, galera. Nós estamos chegando ao final de mais um IMCast. Obrigado pela presença de todos. Fiquem com Deus e que essa palavra tenha te tocado, feito você refletir. E Aleluia. vamos que vamos. Vamos que vamos. Lembrando, sábado, às 19h30 aqui de Amsterdã. Vai estar mais ou menos 2h30 no Brasil. Estaremos entrando ao vivo com o nosso culto. Amém. É um culto de família? É o nosso culto de adoração. Nosso É Santa Ceia, né? Santa Já é o Ceia. primeiro Santa domingo. Ceia. Primeiro domingo do mês. Primeiro sábado do mês, né? Já vai ser Primeiro dia 1º já? Já. 29. Eita lá. Vai Já ser passou. dia Metade 2. de 2022 já foi. Não, quem fez, né, esse ano. Quem não fez... Não, quem não fez vai Eu fazer tô dos 6 meses pra fazendo, frente, viu, galera? Não desanima não. Desanima não. Quem não Foca fez? na peruca aí que Segura. tamo junto. Segura a dona Marilene, que tá aqui ao vivo aqui no Facebook, aqui comigo. Caltrif, meu brother. Que é Dona Marilene, Flor de minha mãe? maracujá, sim. Um beijo, mãe. Um grande Não abraço. pode falar não. O seu Miltrino Pires. Militrino. Militrino, é o pai do Joe. Pai do Joe. Esse mano O aí, que ó. você entende quando a Bíblia nos diz que Deus escreveu os nossos nomes no livro da vida antes da fundação do mundo? Aleluia. E ai daqueles que não forem seus nomes descritos no livro da vida. Nós falamos isso aí, meu irmão Militrino. Saudações. Eu acho que é a onisciência de Deus. Também, mas eu acho muito interessante esse texto e a parte principalmente que diz que de maneira nenhuma o Senhor os riscaria. Aqueles a quem Deus escreveu, não dá para riscar. Então eu creio que Deus, antes da fundação do mundo, escreveu os nossos nomes lá. Então eu posso dizer que eu tenho o meu nome escrito no livro da vida. Para mim, isso é uma das coisas que reforça a predestinação. Quando alguém predestina, ele escreve. O sentido do escrever é uma ação nossa. Então, no livro da vida, é uma linguagem que teve que vir para nós. Que pode ser que seja de papel, mas na eternidade já está escrito
o nosso Meu nome e sobrenome. Tá certo. Mas Ó, pela interessante. onisciência, né? Pela onisciência. Exato. dele, Daqui a né? pouco nós começamos um podcast novo. não, na verdade, É, já onisciência. deu hora.